Aqui damos início a mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães, esta semana com Francisco Teixeira, Torquato Ribeiro e Eduardo Fernandes, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que marcam a atualidade em Guimarães e de alguma forma traçar algumas linhas que permitem compreender melhor o que se vai passando pelo Conselho. Quando estávamos a preparar este programa, o Francisco Teixeira dizia que seria interessante olharmos para algumas das realizações da Câmara Municipal de Guimarães. Não sei se o Francisco Teixeira fez alguma lista, hierarquizou essas realizações ou vai falar em sentido mais lato. Francisco Teixeira. Antes de mais nada, boa tarde ou boa noite a quem nos ouve lá em casa e também às pessoas aqui no estúdio. Não, sem hierarquização, mas uma pequena lista e uma pequena conversa sobre algumas obras que, do meu ponto de vista, marcam de alguma maneira o mandato. E eu trago isto nesta altura aqui porque durante algum tempo houve uma certa retórica política da oposição, que é normal, no sentido de dizer que não se faziam coisas, e particularmente nas freguesias, que não havia obra municipal para mostrar. Bom, e agora que estamos a 1 ano e meio das eleições, começa a aparecer a obra, justamente porque uma parte dessa obra esteve a ser planeada, esteve a ser concursada, esteve a ser executada, e outra parte também derrapou, vale a verdade, derrapou em termos de prazos, e algumas delas até derrapou em termos orçamentais, fruto do redesenhar das obras durante o seu próprio processo. E outras até não tiveram concorrentes, pensemos nas habitações. Exatamente, outras não tiveram concorrentes, embora também vou falar sobre isso, porque isso também há um novo concurso que teve concorrentes, não é? Portanto, nomeadamente a história das casas, e podemos já começar por aí, não é? A Câmara Municipal de Guimarães tem um concurso a correr de 9 milhões de euros para fazer 61 ou 62 casas, não posso precisar, mas são 9 milhões de euros para fazer casas. São poucas casas, de facto, mas são 9 milhões de euros de investimento à luz do primeiro direito, ao abrigo do primeiro direito. O que é uma obra importante. Ainda não está completamente consumada, mas vai estar provavelmente justamente no final do mandato. O que é normal, que as coisas sejam planeadas, quando são planeadas para o final dos mandatos. Quem acha que isto é anormal, enfim, provavelmente não percebe como é que as coisas se fazem, então não está a ser honesto. Esse é um bom exemplo de uma obra de grande dimensão, de um investimento muito vultuoso que está a ser feito. A outra obra de enorme dimensão, talvez das obras mais em termos de volume, em termos de hierarquia, de organização cívica, da organização urbana do Conselho, é a obra do Centro Cívico das Taipas, que demorou muito mais tempo do que aquilo que já seria... veio antes da pandemia. Exatamente, vem antes da pandemia, vem do outro mandato, exatamente, que demorou muito mais tempo do que seria de esperar, porque, entre outras coisas, meteu-se a pandemia pelo meio, mas não só, também porque houve uma redefinição do próprio projeto e, portanto, a própria obra, ainda a obra estava em curso, tendo em conta as descobertas arqueológicas e as opções políticas para requalificar aquela qualificação que se estava a fazer, que muda completamente e qualifica completamente de maneira muito estruturante e muito densa, e digo eu com muita qualidade, mas isso há opiniões e opiniões, como tudo na vida, o Centro Cívico das Taipas, no valor de 6 milhões de euros. É talvez a obra mais importante que se fez nas juntas de freguesia nos últimos anos, não é? Sem ser no centro da cidade. 6 milhões de euros. A obra inicialmente estava previsto custar 4 milhões e qualquer coisa de euros. Derrapou para 6 milhões, mas derrapou não porque tenha sido mal planeada, mas porque houve justamente uma reestruturação do projeto que exigiu que portanto, a obra ficasse mais cara. E, portanto, é um projeto de grande dimensão no centro das Taipas, mas no centro das Taipas não é só para Caldelas, não é para a Junta de Freguesia de Caldelas, não é? As Taipas são um centro organizador das freguesias que estão à volta, de Barco, de Ponte e de todas essas freguesias que acabam por ser organizadas, acabam por ser hierarquizadas à volta. Uma provocação, Francisco, uma espécie de um paraconselho. Não é paraconselho, não é paraconselho. Sim, mas não chega a ser provocação, quer dizer, as Taipas não têm a mínima dimensão para ser um conselho, quer dizer, não tem as infraestruturas mínimas para ser um conselho. Eu, por acaso, estive em Vizela ontem, estamos a gravar uma quinta-feira, na quarta-feira, em campanha eleitoral para as europeias, para o PS,
E falámos sobre isso, está o indivíduo de Guimarães, em Vizela, do PS de Guimarães, estar em Vizela, a fazer campanha com o Presidente da Câmara de Vizela. Foi tudo excepcionalmente cordial. Mas Vizela tinha uma identidade muito antiga. Bom, as Taipas até certo ponto também tinham uma identidade antiga, à luz, sobretudo, das termas, que foi o principal atrator de identidade também de Vizela, Foi curiosamente. exatamente o mesmo. Mas Vizela tinha, de facto, talvez pela distância, tinha o caminho de ferro e tinha a distância. A distância do centro, e isso permitiu que Vizela... Bom, o assunto não é esse. Emergisse com mais força. Voltemos à questão das Taipas. A obra das Taipas é de grande dimensão. Vai ser inaugurada finalmente a Torre da Alfândega, em que o Turcato, aliás, teve um papel, que é uma obra importante. O volume financeiro da Torre da Alfândega não é uma coisa por aí além, mas é algum, mas sobretudo do ponto de vista simbólico, para a própria identidade de Guimarães, para a própria imagem de Guimarães, a Torre da Alfândega é importante. Atrasou-se, sim, atrasou-se, é verdade, mas certamente não se atrasou por vontade da Câmara Municipal de Guimarães. E, nesta última reunião de Câmara, termino por aí, nesta última reunião de Câmara, foram aprovados uma revisão do PDM que faz introduzir no circuito de provável, de possível construção urbana, 500 hectares de território que passam a ter uma maior plasticidade de uso funcional. 500 hectares, vale a pena dizer, são 5 milhões de metros quadrados. São 500 campos de futebol. Com 500 campos de futebol, para simplificar. Enfim, talvez pudessem ser 100, talvez pudessem ser 1000, como queria o PSD, não é? Transformar o Concelho de Guimarães numa imensa cidade. Mas 500 hectares é um acrescento importante às possibilidades de dinamização construtiva e industrial de Guimarães. Ou seja, como se vê, em muito pouco tempo, eu apresentei aqui 3 ou 4 projetos com dimensão, quer financeira, quer simbólica, quer em termos de organização urbana do Concelho, que marcam de maneira muito positiva, muito importante, o trabalho da Câmara Municipal de Guimarães. Então, a ver, vamos se o Turcato Ribeiro e o Eduardo Fernandes ratificam, enfim, a leitura que tu fazes sobre as realizações em Guimarães. Não sei quem é que quer começar, Turcato Ribeiro ou Eduardo Fernandes, sintam-se à vontade. É o Eduardo Fernandes, muito bem. Aqui, muito boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui os meus colegas de painel, o nosso estimado moderador, a Elvira aqui em estúdio e todos os que nos veem, obviamente. Que o Turcato foi um cavalheiro e deixou-me, enfim, falar já a seguir ao Francisco. E, o Turcato gosta de alugar aos mais novos. Não costuma ser assim, e portanto eu tinha que deixar aqui este agradecimento especial aqui ao Turcato, que me deixou passar à frente na fila, digamos assim. Pronto. Em relação às realizações que o Francisco aqui trouxe, eu concordo, há temas que têm estado a ser desenvolvidos, a questão da habitação é um deles. Correu mal porque o concurso tinha umas determinadas regras por causa do financiamento europeu, já sabemos, não vale a pena detalhar. São poucas casas, já sabemos disso também. Se fizermos o comparativo, que é importante fazer este comparativo, por exemplo, Famalicão está a adquirir 225 casas para habitação a custos controlados. Nós ainda não estamos nesse nível. Em relação às obras, eu até vou acrescentar, se calhar estava tudo à espera que eu viesse aqui diminuir os feitos do Partido Socialista, mas eu vou acrescentar as dezenas de sintéticos construídos pelo Concelho de Fora, os milhões de euros para apoio às associações desportivas, principalmente do futebol. Acrescento isso, acho que é um feito também do Partido Socialista. Se bem ou mal, as pessoas julgarão, mas acho que é um feito, de facto. Agora até há freguesias que distam uns 150 metros, tem um sintético de um lado, um sintético do outro. Ninguém se chateia, pelo menos a nível de sintéticos, e para jogar futebol há muitos espaços por esse concelho fora e, portanto, deixo essa nota. Em relação ao resto, acho que faltou ali uma outra coisa que eu e o Francisco já aqui discutimos e que a mais simbólica de todas, a par da capital verde europeia, é a via do Parque.
E, portanto, é impossível dissociar o Dr. Domingos Bragança e o Partido Socialista da capital verde europeia, como foi também da capital europeia da cultura, e temos que todos dar e conceber esse espaço ao Partido Socialista. Mas também é impossível dissociá-lo da Via do Ave Parque, que ainda hoje... Mas o Francisco só falou de realizações. Pois, é isso. Ainda não está realizada. Pois, achei que já estaria, por esta altura, ou que estivesse em vias de estar. E, portanto, trago este assunto para também ouvir o Francisco e perceber, de facto, o que é que pode estar a acontecer aqui em relação à Via do Ave Parque, porque foi anunciada como a maior e mais importante realização para o desenvolvimento económico, social e de mobilidade do Concelho, que são tudo problemas que nós temos, a par dos, pelo menos, 10 parques industriais prometidos no programa eleitoral do Partido Socialista, e de uma obra complementar de mobilidade que, se calhar, vem resolver um erro de uma obra que foi feita no mandato anterior, que é o desnivelamento de Silvares, que é aquela ligação que liga ali à Pisca depois entre Silvares e Creixomil. Não é? Portanto, há ali um problema grave também de mobilidade. Também o Dr. Domingos Bragança trouxe essa questão para a agenda, como ele agora ia ter a possibilidade de emendar e ainda não fez. Eu acho que isto acontece tudo porque o Dr. Domingos Bragança tem muita coisa em cima da mesa. Ele anunciou muitas coisas, está no ano e 3 meses finais, e percebo que uma pessoa com o histórico político que ele tem, queira realizar, queira mostrar, queira deixar. E, de facto, parece-me que nestas que serão ou que seriam as suas maiores realizações, a coisa não está a correr muito bem. Também fruto, e aqui perdoem-me, de alguma ingenuidade, ou, enfim, casmurrice, já ouvi chamar de tudo, do Dr. Domingos Bragança. Dar aqui uma nota que é interessante, e nós não podemos dissociar o estado em que Guimarães está, o bom, o mau, tudo, o desenvolvimento de Guimarães, do Partido Socialista. E eu quero deixar isto aqui bem presente, bem claro, porque são 44 anos de governação, não são ininterruptos, mas são 44 anos em 50 de governação do Partido Socialista, e, portanto, nós não podemos dissociar nada do que se fez em Guimarães, em tempos de democracia, do Partido Socialista. Fez coisas bem, fez coisas mal, e acho que é uma nota que se deve deixar e que certamente será muito discutida no próximo ano. Porque agora importava também, eu gostava de perguntar ao Dr. Cato Ribeiro como é, se vai acrescentar mais itens à lista, ou se pretende retirar algum, ou se até pretende trazer outro tema aqui à discussão. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui os meus colegas de painel, o António e a Elvira, e todos aqueles que nos estão, neste momento, a ouvir. O tema das realizações é um tema que faz todo sentido para as duas partes, para a oposição e para quem está, ou quem apoia, neste momento, o poder executivo. Porque é de coisas que se fazem que a política depois tem algum substrato, não é? Portanto, sabemos perfeitamente que há promessas pré-eleitorais e que depois faz todo sentido que as coisas, muitas delas, se concretizem e todos nós ficamos contentes, independentemente de termos sido nós ou não a fazer, ficamos contentes com o progresso do nosso território. Eu penso que não deve haver ninguém que se sinta, digamos, mal disposto pelo facto do Executivo, ou de um Executivo que já se, neste caso concreto em Guimarães, que já se mantenham há décadas, que vá fazendo realizações. O pior seria o contrário, não é? Portanto, é perfeitamente normal que a caravana ande, naturalmente, independentemente dos cães ladrarem ou não, citando ali o autor que todos conhecem. O problema aqui, quando nós falamos de realizações, eu penso que tem que ser analisado de uma forma mais profunda. Porque eu tive a oportunidade de ler um artigo no Comércio de Guimarães sobre o desenvolvimento de Guimarães ao longo dos tempos, ao longo das décadas, e que tem sido, e é um documento, é um artigo que me parece importante, que nos chama um pouco à realidade da grandeza que nós tivemos e a grandeza que hoje nós somos a nível territorial, tendo em conta também quem nos rodeia. E eu estou a falar de um artigo do Oscar Pires Jordão. Pensei que era do Paulo Lopes Silva. Como? Pensei que tinha sido do Paulo Lopes Silva. Não, era do Oscar Pires Jordão, em que de facto nos remete para
os tempos mais antigos e da importância de Guimarães, por exemplo, na justiça. Não deixa de ser interessante. Guimarães tinha a comarca de Guimarães, não havia a comarca de Braga. Havia a comarca de Guimarães, a comarca de Barcelos, a comarca de Faro, do Porto. E a de Guimarães era extensíssima. E a Guimarães era extensíssima, entrava em território até do Porto. E hoje o que é que nós temos? Temos a comarca de Braga. Ou seja, para tentar mitigar isso, andamos a enganar-nos com os cimos e com quadriláteros, tendo a entender que fazemos parte em pé de igualdade com a mesma... O artigo é interessante e eu recomendo até que quem tiver a oportunidade que o vá ler, porque nos coloca num ponto em que nós tínhamos uma afirmação política a nível nacional, preponderante, capaz de tornar Guimarães Em que anos é que isso foi? Só para... meados do século XIX, entre meados do século XIX e início do século XX. No final, anos 80? Quando houve 90. depois a reforma administrativa, sim, e que passou a haver, isto começa a haver, digamos, as dificuldades para Guimarães começam a surgir quando essa reforma, e essa reforma depois criou os distritos e a partir daí começam as coisas a dificultar. Embora nós, até há bem pouco tempo, mantivemos a comarca de Guimarães. Sim. A comarca de Guimarães só há pouco tempo é que desapareceu. Portanto, isto é sintomático. De que é trocado? Em relação a algum retrocesso no desenvolvimento de Guimarães, tendo em conta as perspectivas que teve numa determinada época e que, por incapacidade política, permitiram que, de facto, Guimarães fosse ultrapassado com outras dinâmicas. E nós nunca conseguimos, aqui em Guimarães, ter políticos capazes de travar essa injustiça em relação ao crescimento natural que poderíamos ter tido e não tivemos. Nós estamos a perder força. Falta de visibilidade nacional aos elites locais. Exatamente, mas isso já disse aqui várias vezes. Eu penso que nós não temos, digamos, credibilidade. Não é credibilidade, nós não temos força ao nível nacional para poder defender os interesses de Guimarães. Não temos. Infelizmente, não temos. E isso é uma realidade. Que me deem dados que provem o contrário disso. Portanto, as obras que se vão fazendo, a obra das taipas que o Francisco falou, foi uma obra muito citada, porque de facto demorou muito tempo, foi feita num período em que havia acrescentou dificuldades à realização, até porque vivemos no Covid, falta de planeamento que fez com que a falta de material numa determinada fase, que era suposto que já existisse em estoque capaz de dar saída à obra, fizeram com que a obra se atrasasse, ou seja, mas eu não vou falar disso, quer dizer, eu estou a falar disso, mas não estou a pôr aqui qualquer ónus na Câmara Municipal ou quem tem a responsabilidade de fazer com que a obra tivesse um percurso normal. Ela, de facto, ficou mais cara porque demorou mais tempo. E porque o projeto foi revisto. Mas a questão da revisão do projeto, Francisco, é assim. Os projetos são revistos e sabes o que é que são. Mas isso quando tu falas assim da revisão dos projetos, nós temos que perceber porque é que os projetos são revistos a meio das obras. Porque eles não são devidamente discutidos com a comunidade. Não é isso. E depois tem que ser acertado. Não, é a maior parte das coisas. Desculpa, Francisco. A maior parte das vezes é isso. Pode depois falar e estamos perfeitamente... Não há qualquer... O grande problema é que não há, sobre o espaço público, que é de todos, nunca há uma discussão devida e capaz de atenuar os problemas que possam surgir no futuro, por forma a evitar esse tipo de contratempos. E muito sinceramente, considero que hoje em dia a contratação pública é mais rigorosa em relação a essa matéria e, portanto, não estamos aqui a falar de coisas que há uns anos atrás eram possíveis e hoje já não são. Pronto. E não é nesse sentido. O que eu estou a dizer é assim, as obras são programadas, já sabe como é que vão ser e se forem devidamente discutidas, geralmente evitam-se determinados problemas. Não são. Há uma obra que foi discutida e que foram colocados vários entraves, que é o caso do Ave Parque, e nós temos alguns problemas hoje ainda por resolver. Porque, de facto, elas foram auditadas por uma boa parte da população, mas não foram resolvidos os problemas que foram colocados pela população. Ou seja, não houve aqui um acordo que pudesse satisfazer as duas partes em pé de igualdade. E, portanto, é por isso que nós hoje temos uma impugnação a decorrer, uma impugnação, não sei se o termo
técnico é esse, mas sei que é uma providência, A ideia é claro. essa. E a ideia é essa que está a pôr em causa isso. Portanto, é assim. Nós, quando fizermos o balanço geral daqui do mandato até do Domingos Bragança, naturalmente que o mandato de Domingos Bragança pode ser considerado positivo. Quer dizer, fez coisas, fez aquilo que ia da sua própria sensibilidade, do seu executivo, e conseguiram fazer coisas que Guimarães precisava, umas melhor, outras pior, enfim, mas fez coisas. Pronto, fez coisas boas para a cidade. Do ponto de vista político, da força política que devia ter perante o poder, não tem. E não tem, ainda hoje não tem. E nós temos alguns deputados a nível, claro que ainda estão a assentar, e não é responsabilidade deles, mas nós temos deputados de Guimarães na Assembleia, mas não temos poder, qualquer poder na Assembleia para inverter esta situação de alguma insuficiência, digamos, política que se possa impor na concretização daquilo que para nós é fundamental. Isso vê-se na ferrovia. Isso foi notório na ferrovia. Aliás, a própria Câmara Municipal, para tentar livrar-se das responsabilidades, da incapacidade de poder fazer aquilo que nós sabemos que seria positivo para Guimarães, a própria Câmara Municipal arranjou uma estratégia de convidar 2 ou 3 técnicos de renome para nos virem dizer que não era possível, com os investimentos que estavam a ser propostos, ser concretizado aqui aquilo que nós estávamos a pretender. Portanto, isso tem sido uma prática que, digamos, pactua com esta incapacidade negocial entre a Câmara e o Poder Central e faz, acima de tudo, uma propaganda, acaba por ser uma propaganda que não resolve o problema e que nos vem dizer que nós, de facto, não temos capacidade, só nos vem dizer que nós não temos a capacidade para realizar. Francisco Teixeira, independentemente dos comentários que queiras fazer àquilo que o Torquato Ribeiro disse e o Eduardo Fernandes, mas eu gostava de te ouvir sobre esta chamada de atenção do Torquato Ribeiro relativamente à falta de notoriedade, de visibilidade, de força das elites locais no Poder Central, junto do Poder Central. É uma, não digo uma crítica, mas é uma constatação que tem razão de ser. Vamos lá ver. A maior parte dos concelhos do país, e situemos esta análise nesta unidade territorial, não é? A maior parte dos concelhos do país queixa-se de falta de influência no Poder Central. Nós somos, tipicamente, somos um país pequeno, e, portanto, como somos um país pequeno, temos uma centralidade muito forte. Bom, no contexto da Europa, quase que somos um país médio, mas de facto, é verdade, o país é excepcionalmente centralizado em Lisboa, não há a menor dúvida. O poder autárquico, vamos ver, se falarem com os autarcas do Porto, de todos os partidos, eles dizem que o Porto não tem poder em Lisboa, que o Porto tem vindo a perder centralidade. Aliás, isso é típico nos discursos das lideranças e das élites portugueses, a ideia de que o Porto tem vindo a perder poder sistematicamente perante o poder central. O que e o Torquato é verdade. devia estar satisfeito com isso. Como, desculpa? E o Torquato devia estar satisfeito com isso. Por causa do Porto? Logicamente, Estar a perder não é poder? por causa do Porto, mas da Então. centralidade do poder. Não sei. Isso aí é outra questão. Não é? Mas há um Vocês hipercentralismo. deviam estar satisfeitos com isso. Há um hiper... Nós somos a favor da Francisco, Eu estava a tentar... Podem conversar depois logo. Em termos absolutos, É que não percebi esta do Eduardo. não há essa falta de notoriedade de Guimarães? Vamos lá ver. Guimarães é, para um concelho da sua dimensão, tem mais ou menos notoriedade, mais ou menos capacidade de influência, disso que se fala, que os outros concelhos. Não sei se existe uma menor capacidade de influência. Agora, vamos lá ver. O Torquato chamou, e acho que vale a pena começar pela intervenção do Torquato. No século XIX, Guimarães tinha muita influência, e até teve no início do século XX no Estado Novo. No Estado Novo, Guimarães tinha muita influência no Poder Central. Porque tinha uma estrutura hiperconservadora em Guimarães, com muitos bons contactos com o Poder Central, do Poder Corporativo, contactos informais que agenciavam o poder político para Guimarães. Bom, acontece que quando chegamos à democracia, há uma competição natural entre os vários municípios, entre as várias autarquias, e com o poder local, não é? Com a emergência do poder local democrático, há uma competição. E essa competição vai deixar provavelmente toda a gente insatisfeito. Eu não acho que haja um único concelho no país, com a exceção de Lisboa,
que seja satisfeito com a sua capacidade de influência no Poder Central. Com toda a sinceridade. Não há. Que sente-se satisfeito. Um conselho. Tens que me dizer se Braga se sente satisfeito ou se Famalicão se sente satisfeito com a sua influência do Poder Central. Certamente que não. A questão é um bocado diferente. Vocês não colocaram uma questão, mas eu não tenho nenhum problema em colocá-la. Mas eu acho que vocês até estavam a pensar nela. Que é, partidariamente, Será? se os partidos políticos de Guimarães têm influência, que é uma coisa distinta. Não é? Que é uma coisa distinta. Distinto como os atores não são os mesmos, Francisco. Não, mas é distinto. Quer dizer, um partido político pode ter uma relativa presença em Lisboa, mas isso não faz dela... esta história de que os deputados, por exemplo, estão lá para resolver problemas locais. Isto não é assim. Não, Francisco, quer dizer, os deputados não existem para resolver problemas locais, os ministros não existem para resolver problemas locais. Ou antes, em abstrato, servem também para resolver problemas locais, mas não é para resolver os problemas locais da sua terra. Sim. Não, isto é a lógica do século XIX, justamente, e de meados do século XX, em que os líderes e os caciques locais resolviam os problemas da sua terra sem ter em vista a totalidade do país. Mas volta então ao universo partidário. Gostava de ouvir isso. Não, relativamente ao universo partidário, por exemplo, o PST teve uma grande influência, o Fernando Alberto Ribeiro da Silva. Enorme. Teve uma influência enorme. Sim, É inegável. É verdade, é inegável. então vou começar por aí. Exatamente, não é? Mas até fiquei surpreendido com isto que o Trocato disse, porque é por demais evidente. Não, o Fernando Alberto teve influência, não há a menor dúvida, porque o Fernando Alberto... Mas pode dizer por razões um bocado espúrias, sem quero retirar a palavra, ou espúrias de uma maneira politicamente espúrias, ou seja, porque o Fernando Alberto tinha uma linha direta com o Cavaco, não é? Portanto, não era por razões políticas muito estruturadas, era por causa de uma relação direta, de uma relação de confiança pessoal, porque teve um papel importante na sua ascensão ao poder dentro do PST e depois na subida a primeiro-ministro. E, portanto, manteve essa relação e, de facto, o Fernando Alberto teve importância em Guimarães e, quando foi governador civil, teve importância no distrito. E, portanto, como era um indivíduo muito identificado com Guimarães, com presença muito forte no distrito e presença nacional muito forte, havia esta ideia de que Guimarães tinha muita influência. O PSD tinha. Não sei se Guimarães tinha. Esta é justamente a questão. Por último, Guimarães tem um problema de hiperidentidade, não é? Um pouco como diz o Conselho de Nação, não é? Não, eu já voltava a citar, mas não importa. Guimarães tem um problema de hiperidentidade, não é? Desde as elites, ou de algumas elites, sejam as quais forem, até às pessoas mais descomprometidas dos poderes políticos e económicos. Ou seja, o Estado Novo vendeu a Guimarães e vendeu a Portugal a ideia que Guimarães era o umbigo do mundo e era um umbigo do país. Daí a ideia justamente da colina sagrada, não é? As pessoas, hoje, nas gerações mais jovens, já não sabem provavelmente o que é a colina sagrada, mas a colina sagrada foi um conceito inventado pelo Estado Novo, quando criou a zona onde é hoje o Monte Latito, não é? A recuperação do castelo, dos Passos Duques, foi um grande evento salazarista, para dar a ideia de que Portugal tinha um umbigo, um sítio central, sagrado, de onde nasceu, e portanto lhe dar um nome de colina sagrada. Que era uma lógica puramente, não vou dizer fascista no sentido mais técnico da palavra, mas uma lógica nacionalista, digamos-lhe assim, que aliás foi importada, tu sabes isso, esta história, foi importada do romantismo europeu, de que as cidades tinham que ter ruínas, tinham que ter coisas vetustas, para dar a ideia que tinha uma emergência quase sagrada, ontológica, para usar um palavrão. O que é que aconteceu? Isso ainda hoje perdura, não é? Tudo que seja em Guimarães o apelo à sua hiperidentidade funciona bem, quer em termos políticos, quer em termos comerciais. Notem, as marcas comerciais que em Guimarães jogam com esta lógica do bairrismo, não é? Desta hiperidentidade. Até temos colegas painelistas... Ao futebol, então? Chegamos ao futebol, desde logo temos colegas painelistas que acham que justamente que se deve revivificar esse centralismo hiperidentitário de Guimarães para batalhar e por ali abaixo e conquistar Lisboa. Bom, mas Portugal não é assim.
Não é? Portugal não é assim e Guimarães não é assim. E cabeceiras de basto. E cabeceiras de basto é que é Olha, hiperidentitário. isso é que é engraçado. Não diz-me então cabeceiras de basto. A ideia, só para explica terminar. lá o fenómeno. Estava-me a escapar. Pronto, Só para terminar. O Eduardo Lourenço, não é? O Eduardo Lourenço é que inventou o conceito de hiperidentidade, não é? Para Portugal. Que é um problema de Portugal e que é especificamente um problema de Guimarães, com que o poder político e as elites de Guimarães jogam, o Torquato também joga, com a Torre da Alfândega, desculpa, aqui nasceu Portugal, não é? Como se houvesse um sítio físico, não é? Um ano zero em que um país nascesse. Mas toda a gente joga com isso. Bom, como nós temos uma hiperidentidade, vocês construíram 60 casas, mas Famalicão construiu 200. Isto... Temos que nos comparar uns com os outros, ver quem é que tem o elmo maior, não é? Quem é que é... E, de facto, hoje, nós somos melhores numas coisas, Famalicão é noutras, Braga é noutras, Barcelos é noutras. Esta ideia de separar rigidamente as identidades dos territórios, eu acho que hoje em dia não faz sentido. Por último, Guimarães é muito prestigiado a nível nacional, do ponto de vista da sua imagem de cidade-cultura. Guimarães é uma cidade-cultura que é reconhecida no país e reconhecida no estrangeiro, que é altamente prestigiante e que é altamente capitalizadora para os interesses mais paroquiais, se quisermos. Esta ideia de cidade-cultura nem sequer nasce, já agora, para alguém que queira ler e queira estudar os assuntos, na Capital Europeia da Cultura. Vem muito de trás. Não é? E isto é altamente prestigiante. A dimensão industrial de Guimarães é altamente prestigiante, embora tenha que competir com outros municípios vizinhos e outros municípios menos vizinhos. Agora, a ideia é que nós temos que nos medir para ver quem é o maior em todos os índices do desenvolvimento, para recuperarmos a nossa fortíssima influência do século XIX ou de meados do século XX, quando Salazar governava o país e o país era governado por bilhetinhos dos títeres, que isso está documentado, não é? Não pensa que é retórica pública, não é? Os títeres das paróquias, das aldeias e dos municípios enviavam bilhetes a Salazar, não é? Bilhetinhos a Salazar, e Salazar governava respondendo aos bilhetinhos, não é? Bom, mas isto já não é assim. A competição é muito mais complexa, mas eu acho que, do ponto de vista dos interesses de Guimarães, globalmente, Guimarães também é uma cidade e um concelho muito prestigiado no país, e eu acho que tentar desmerecer esta ideia acho que não tem correspondência, mas isto não se pode medir em absoluto. Sim, claro. Não, vai lá ver uma coisa. Deixa-me só responder às teipas. Só isso passou. Não é? Não, eu falei Sim, das obras em geral. Mas eu não estava a falar das obras em geral, estava a falar das teipas. O que aconteceu nas teipas foi que, a meio da obra, se decidiu refazer o projeto. Não foi acrescentos ao projeto, não foi correções ao projeto. Correções em rigor. Mas também, Francisco, decidir a meio da obra, refazer um projeto também... Pode justificar-se. Pode justificar-se completamente. Que até se fez, exatamente. Quer dizer, foi para qualificar o projeto, para tornar mais amplo e mais profunda a remodelação. Foi uma opção política. Foi, claro. Foi uma opção política. Podia-se ter dizer, não, isto há aqui uma opção melhor, custa mais dinheiro, vai demorar a obra mais tempo, é melhor não a fazer, que isto causa menos chatice e menos problemas políticos. Não, o Presidente da Câmara aí, no meu ponto de vista, bem, que criou problemas entretanto. As obras são sempre uma coisa desagradável, não é? Quem fez obras em casa alguma vez na vida sabe que não há nada pior que fazer obras. Mas a verdade é que o resultado final é muito bom. Desculpa, esqueci-me de uma obra. Já agora lanço uma outra obra que eu tinha há bocado, que é, podem ir a Cerzedelo, e a recuperação do Centro Cívico de Cerzedelo no dia 10 de junho inaugurado, que é uma obra de grande dimensão e que para o sul do concelho tem um grande impacto, mais uma obra muito importante da Câmara Municipal de Guimarães. Agora sim, Torquato Ribeiro, parece. Bom, há aqui alguns esclarecimentos a fazer. Parece-me que, primeiro, conotar-me um pouco com o facto de eu dizer que a Torre da Alfândega, pelo facto de ter lá aqui nasceu Portugal, que eu corroboro isso é completamente errado, porque eu não primeiro, nem fui ouvido nem achado em relação ao letreiro que lá puseram, e para mim, continuo a dizer, se ali nasceu Portugal, continuo a dizer que então Portugal nasceu ao lado do Martim Chapeleiro. Primeira questão. E espero bem que isto fique resolvido. Onde eu intervi em relação à Torre da Alfândega, teve a ver com o facto de ser a única torre da muralha de Guimarães que estava intacta, tirando a Torre de Menage. E, portanto, tem
tinha significado histórico e naturalmente que ia passar para mãos privadas e que, bem, foi readquirido pela Câmara Municipal de Guimarães. Portanto, o papel foi esse E é um papel importante, deve eu não dizer. tinha mais nada com isso. Sobre a questão que o Francisco levanta aqui, do Estado Novo, que investiu muito em Guimarães, que investiu aqui, que investiu ali, e que trouxe e que criou a Colina Sagrada. Não, a Colina Sagrada, o conceito de Colina Sagrada foi inventado pelo Estado Novo. Mas a Colina Sagrada, ao ser inventada pelo Estado Novo, levou à destruição de parte Sim, claro. da cidade. Ou seja, o Estado Novo não nos deu nada, tirou-nos. Estás a concordar comigo? Não, tirou-nos. Pronto, tirou. Mas foi o centralismo do Estado Novo. Claro. Que sem ter qualquer tipo digamos, de ligação àquilo que eram as aspirações guimaranenses, que eu não sei se seriam essas. Não, ninguém sabe, é uma ditadura. Pronto, está bem. Não é por isso saber. Mas a partir desse princípio, que é uma inovação e que foi um grande investimento, não. O Estado é Novo uma inovação e foi um grande investimento. O Estado Novo investiu muito mais em Braga, ao contrário do que tu disseste, investiu muito mais em Braga do que em Guimarães. Primeira questão. Eu só quero corrigir aí. Aliás, Eu não estou a quantificar. Basta o Estado de 1º de maio, o 28 de maio. A minha questão não é a quantificação. Eu não estou a quantificar a questão não é puramente da quantificação. É, do ponto de vista identitário para o país, para o Estado Novo e para Guimarães, a construção da Colina Sagrada, porque é uma construção, porque é uma invenção da Colina Sagrada. Invenção, cria-se uma coisa, destruiu-se outra. Foi de enorme relevância simbólica para o país, na altura. Para o país e para Guimarães também, obviamente. Pronto, mas significou, no meu entender, a destruição de património. Claro que significou. Portanto, a criação de património implica sempre a destruição de outros. Vamos falar nisso, talvez tivermos tempo no final. E depois há uma questão aqui que passaste ao lado, e penso que por esquecimento, que é a questão da Universidade do Minho. E a questão da Universidade do Minho é sintomática da influência que nós tínhamos. A Universidade do Minho foi pensada para ser distribuída pelos dois concelhos, mas demorou décadas a ser assumida como tal. Aliás, a Universidade do Minho, se teve investimento, foi em Braga, inicialmente, e Guimarães teve, por si só, sem influências externas, ou sem qualquer tipo de apoio, ainda hoje acontece isso, Guimarães é que teve que equipar espaços, uma boa parte dele... Estás-me a dizer isso a mim? Estou a dizer, parece que tu esqueceste. Estás a perceber? Não esqueci nada. E, portanto, só isso marca a diferença daquilo que é a importância de Guimarães perante o poder central e outros concelhos à volta que não precisam ter esse esforço para terem por si só, logo de imediato, aquilo que eles anseiam. Eu acho para ver. Eu acho que esta da Universidade do Minho, penso que é um exemplo. É um exemplo, ainda hoje isso está por resolver, embora esteja a ser diluído muito bem, inteligentemente, até E eu globalmente concordo contigo, mas aí precisa aí alguns matizes, mas o Eduardo, acho que é a palavra, não é? Recordava ouvir o Eduardo também. Senão parece que está de castigo. Não, ele está deliciado a ouvir-nos. Nem me parece que tenha ouvido qualquer informação ou qualquer tomada de posição sobre a Universidade do Minho, a subalternização ou o apagamento de Guimarães na Universidade do Minho pelo Ribeiro da Silva. Que é uma pessoa que até considero, mas não tem... Sim, mas o Fernando Alberto nunca teve nenhum papel. Pronto, então vamos lá ver. O Alberto nunca teve papel. Mas... Qual é a influência e a importância das pessoas? Muito bem, Eduardo Fernandes. E um papel relevante, deve ter falado. Sim, está bem. Eu espero que as pessoas não me levem a mal, mas... Não te levamos, Eduardo, nós gostamos muito de ti. E a propósito do Fernando Alberto, à data, pouco depois do seu falecimento, e eu... amigo que sou da família, em específico de um dos netos dele, eu tive a oportunidade de estar na biblioteca pessoal do próprio e de ver algumas comunicações, de ler, dessa altura com o primeiro-ministro de Portugal, que tinha um contacto muito regular com o Fernando Alberto e que o interrogava, acho que ninguém leva a mal que eu partilhe isto, diretamente sobre a região, sobre Guimarães, o que é que ele considerava a ser importante e relevante para o desenvolvimento de Guimarães. Isto existe, ok? Estas comunidades assinadas. É conhecido isso. E, portanto, o Fernando Alberto foi, sem dúvida, uma figura com uma relevância enorme junto do poder Nós central. conhecemos bem o Fernando Alberto pessoalmente, não é? E, portanto, isso aconteceu. Acho que agora as coisas são um bocadinho diferentes. Estava deliciado, como o António disse muito bem, porque estava a ouvir esta resenha histórica
sobre Guimarães, sobre Portugal, que para lá dos anos 90 eu não consigo, enfim, vislumbrar, como imaginam. Mas eu acho que falta um bocadinho. Aqui o Francisco estava a expor muito bem o que é uma democracia liberal, da competição, de todos quererem, da ambição, do desejo, da vontade. Não é? É isto que acontece, é normal. Os municípios, os presidentes de Câmara, sejam eles do partido A, B ou C, querem mostrar, querem fazer, querem lutar, as pessoas exigem. É verdade, o mundo é assim, neste momento, e portanto, isso é normal. Mas eu acho que Guimarães perde relevância, e perdoem-me algum erro histórico que possa ter, quando, por exemplo, internamente nós perdemos força. Isto acontece, por exemplo, com a Associação Comercial e Industrial de Guimarães. Não temos, deixámos de ter. Guimarães perde uma marca que tinha, comercial, industrial. E isto é culpa também nossa dos guimaranenses. Peço-vos desculpa a todos e a todos que nos ouvem, mas a verdade é que dentro daquilo que é o nosso espaço de afirmação, de crescimento, nós também temos que provar, para depois os atores políticos o poderem demonstrar e levar, obviamente também é preciso fazer esse trabalho ao sítio certo, que nós temos potencial, que nós produzimos, que nós queremos avançar. E acho que talvez por Guimarães estar a ser neste momento um conselho muito apagadito, perdoem-me a expressão, muito paradito, enfim, se calhar fruto de algumas decisões. Eu li um artigo também no jornal de Guimarães muito interessante sobre os fichiliados e ao estado em que chegamos, a reflexão que pode ser feita sobre o estado em que está o burgo aqui em Guimarães e aquilo que pensa. Um artigo de opinião do Esser Jorge. Sim, num artigo de opinião do Esser Jorge, sobre 5% da população está afiliada no Partido Socialista. Portanto, não sei qual é a questão. Em muitos Estados americanos, uma parte significativa das pessoas inscrevem-se diretamente para votar no Partido X ou no Partido Y. Sim. Não sei qual é a questão. Mas eu não quero divagar. E é que o Partido Socialista não é o PSD, que é um partido pequeno. Não é? O Partido Socialista é um partido grande. Não é um partido, é um partido grande, é um partido com a inserção social. O PSD é um partido pequeno, que não está habituado a estas coisas, mas eu não quero divagar para aí. Deixa o Eduardo acabar. Não quero divagar para aí. Estamos a chegar ao fim. E nem vou ser, e perdoe-me a expressão, estéril ao ponto de discutir números de partidários. E, portanto, eu acho que isto mostra bem aqui, e é bem sintomático, é o raio-x do nosso estado de pensamento em Guimarães. E isto, ninguém no poder central tem culpa que esta seja a nossa forma de pensar, de atuar, que seja a maneira como estamos a moldar a sociedade e a comunidade, nós, os atores políticos. Ninguém tem culpa disso. E, portanto, nós, deixe-me terminar, em Guimarães, os atores políticos não querem discórdia, não querem barulho, não querem discussão. Não é o caso do PS, que tem 3 candidaturas. Não querem discussão. Não sei de quem é que tu estás a falar. Não querem discussão. E, portanto, isso levou-nos ou trouxe-nos ao ponto em que estamos hoje. Francisco Teixeira, só rapidamente, minuto. É difícil no minuto, mas eu quero lembrar, não até consegues. porque não sabemos quanto tempo mais vamos estar aqui, eu quero lembrar 2 ou 3 coisas. Primeiro, o Ricardo presumo que sabe isso, não é? Fui eu que ajudei a construir, que equipei o auditório da Universidade de Minho. Fui eu, com responsabilidades públicas. Enquanto vereador. Enquanto vereador. Fui eu que o fiz, porque senão não tínhamos o auditório da Universidade de Minho. Na altura em que Guimarães não tinha um único auditório. E já agora, no início dos anos 90, entretanto isso perdeu-se, a Câmara Municipal de Guimarães, na altura eu tinha essas responsabilidades, com o Manel Martins, que curiosamente tem um papel na SIG, que tu conheces e que algumas das pessoas que nos ouvem conhecerão, fizemos um estudo sobre o desenvolvimento prospectivo da Universidade de Minho, que foi apresentado e aprovado na Câmara de Guimarães como uma reivindicação à Universidade de Minho, que teve algum peso político. O campus da Zoranha, apesar de tudo, já vale 1/3 da Universidade de Minho. Ora, 1/3 não é tão bom como metade, não é tão bom como 50%, mas já é alguma coisa. E isso foi feito. Eu devo dizer que já não me lembrava bem disso e descobri lá o papel, um documentozinho com 4 ou 5 páginas, estratégico, lá em casa, um dia deste, nas minhas arrumações. Um dia deste até pode ser reconhecido. E, portanto, a Câmara de Guimarães, ou os atores políticos na Câmara Municipal de Guimarães, no caso da Universidade de Minho, fizeram alguma coisa
depois nos anos 90, no final dos anos 80, início dos anos 90, houve ali um novo impulso, foi justamente a partir daí que a Universidade de Minho deu um salto também em Guimarães. É preciso reconhecer isso. Por último, aquilo não foi apenas uma blaga ao Eduardo. O Partido Socialista é um grande partido em Guimarães. Não é? É um partido de grande dimensão. E em Portugal. E em Portugal. Mas em Guimarães é um partido de grande dimensão, que está no poder há muitos anos, como disse o Eduardo, tem dezenas junto à freguesia, tem a presidência de todas as vilas do Conselho de Guimarães. Não tem. Pavidem também. Não tem de Pavidem, ok, eu vi a Pavidem também a vila. De quase todas as vilas do Conselho de Guimarães, e portanto é normal que tenha muita gente no Partido Socialista de Guimarães. Em alguns países, que não é bem a tradição de Portugal, da deixa dos Estados Unidos há pouco, quando há eleições diretas externas, as pessoas recenseam-se para votar no Partido X. E os militantes dos partidos vão à procura das pessoas para elas se recensearem dos seus partidos. Os Estados Unidos não têm um sistema eleitoral igual. Muito bem. Não, eu estou-te a dar um exemplo de que maneira os partidos, em vários sistemas, se entrelaçam com a sociedade. E, neste momento, o Partido Socialista é um partido muito presente na sociedade guimaranense, porque faz muitos relevados sintéticos, porque dá um grande apoio ao desporto, porque dá um grande apoio à cultura, um apoio de milhões todos os anos às instituições sociais. E isso reflete-se na relação dos cidadãos de Guimarães com o Partido Socialista nos seus resultados eleitorais. Ora, isto é normal. Isto é normal. Agora, quem pensa que os partidos políticos são coisas de santos, ou que os partidos políticos são uma espécie de missas a que são os valores a que as pessoas se vão para auto-edificar, as pessoas estão a mentir a si próprias e estão a mentir a terceiros. Dr. Gato Ribeiro, num minuto também pedir-lhe só mesmo para finalizar. Não, o que me parece é que na conversa que tivemos aqui, que me pareceu até bastante agradável, parece que há alguma, entendendo-se de uma forma, penso eu, que meio superficial, que poderá haver algum desentendimento, todos, acima de tudo, há aqui algumas pontas entre os discursos que ouvimos que são unánimes, que de facto nós não temos o êxito total em relação àquilo que são as nossas aspirações e que percebemos todos, penso que todos, e não estarei a ser abusivo, percebemos todos que de facto há uma necessidade de mudar alguma metodologia, porque de facto o caminho que estamos a ter não será, penso eu, o mais produtivo para o nosso Conselho. Muito bem. Eduardo Fernandes também, brevemente. Para terminar, e ainda em relação a isto que o Francisco disse, eu não estava a pôr em causa o número de militantes do Partido Socialista. Para ser tão grande e nós irmos à procura das tais ideias, da tal discussão nos candidatos à liderança do Partido Socialista e no vazio completo que nos apresentam. Isso dizes tu. E nos artigos da opinião, naquilo que querem dizer. Isto é vazio, mas qual não é o vazio. Principal objetivo? Há um que diz, agora as pessoas ao centro. Não é esse o tema que está em discussão. Sim, mas para fechar isto... Diz tu que é vazio. Mas eu mostrei logo no início do programa que não há vazio nenhum. Porque há mais são obras. Eu estou a falar do Partido Socialista, não é da Câmara Municipal. Mas a Câmara Municipal de Guimarães não foi ganha pelo Partido Socialista. Mas desculpa. o Presidente da Câmara é candidato a Presidente do Partido Socialista. Não, mas não tem nada a ver. Mas o Presidente da Câmara é eleito pelo Partido Socialista. O Presidente da Câmara é militante do Partido Socialista. Foi Presidente da Comissão Política do Partido Socialista. A Câmara de Guimarães é do Partido Socialista, não é do Domingos Bragança, nem do Paulo Silva. A Câmara de Guimarães é dos cidadãos. É governada pelo Partido Socialista. É governada pelo Partido Socialista. Sim. O Dr. Francisco Teixeira e o engenheiro Eduardo Fernandes fazem favor de concluir. Mas para concluir, o que me estranha, e volto àquilo que dizia da comunidade, esta falta de discussão de ideias, de projetos, como nós temos aqui muitas vezes, que não se vê na praça pública e, enfim, leva a isto. Fica aberta essa janela, Eduardo, para um dia destes trazermos aqui este painel do Guimarães em debate. Porque por agora eu ia pedir, quer ao Francisco, ao Trocato e ao Eduardo, se ainda querem deixar alguma pista mesmo para encerrar. Francisco, tens alguma nota? Tenho uma nota que é, eu ainda não li o livro, não vou dizer que eu li, nem sequer o comprei, mas vou comprar. Só foi publicado há 2 dias. Só foi publicado há 2 dias, que é o livro Fernando Távora em Guimarães, coordenado por Eduardo Fernandes e por João Cabeleira. Estamos a gravar uma quinta, foi apresentado ontem, quarta-feira, na Assembleia de Guimarães. Pronto, não vi o livro, mas já li o índice. E o livro é muito interessante. Pelo menos os assuntos são muito interessantes. Veremos a maneira como eles são desenvolvidos. Mas é muito importante para as pessoas de Guimarães já agora lerem isto, verem este livro. É muito importante que o comprassem. É um livro já agora organizado pela Escola de Arquitetura de Guimarães.
Porque Fernando Távora é o inventor do Centro Histórico de Guimarães. Eu não sei se as pessoas têm bem noção disso. O Centro Histórico de Guimarães, antes do Fernando Távora, era outra coisa que não aquilo que temos hoje. O desenho urbano, o cuidado, os materiais, foi quase tudo desenhado pelo Fernando Távora nas principais praças, desde a Praça Santiago, ao Largo da Misericórdia, à Rua da Rainha. Tudo isto foi desenhado pelo Fernando Távora. Portanto, o Fernando Távora inventou o conceito de Centro Histórico de Guimarães, conforme ele existe hoje, criou uma escola de arquitetura e de recuperação e de cuidado urbano, e isso é muito importante para a memória e para a identidade de Guimarães. E, neste sentido, este livro é muito importante. Espero que ele também inclua, não sei se inclui, o diálogo e o debate que o próprio Fernando Távora tinha com os limites dos centros históricos, não é? Porque o Fernando Távora dizia do Centro Histórico de Guimarães e de outros centros históricos, não apenas do Centro Histórico de Guimarães, que muitas vezes os centros históricos transformam-se em múmias embrulhadas em sacos de plástico. E, portanto, os centros históricos não podem ser gentrificados, não podem ser transformados em museus a céu aberto e têm que ter pessoas. E o Fernando Távora inventou o Centro Histórico de Guimarães e é muito importante que as pessoas tenham essa ideia e esta obra, que fala das suas obras em Guimarães, é importante. Torquato Ribeiro, também alguma nota final? O Francisco falou aqui do Fernando Távora e deste lançamento do livro que decorreu na Assembleia de Guimarães, mas, entretanto, também para quem for apreciador deste tema, poderá eventualmente, se quiser, ir à Garagem Avenida, onde está lá exposta uma exposição do Fernando Távora e onde tem também um bom livro editado pela Fundação Marques da Silva sobre uma série de obras de Fernando Távora que eu penso que são bastante interessantes e, aliás, a própria obra exposta do Fernando Távora lá com maquetes é bastante apelativa. E também, na questão das exposições, dizer que Sentir Camões vai decorrer no dia 10 de junho, na Sociedade de Martins Sarmento, tem a ver com uma exposição de alguns materiais icónicos de Camões, na posse do nosso colecionador António Meireles, que estará lá para explicar a aquisição e os objetos que emprestou. É uma iniciativa que tem a ver também com o grupo Guimarães Envolve, e, portanto, onde no dia 10 de junho, pelas 10h30, quem quiser ir à Sociedade de Martins Sarmento terá a oportunidade também de ver ao vivo a primeira edição dos Lusíadas que a Sociedade de Martins Sarmento tem em seu poder. E, finalmente, Eduardo Fernandes. Para terminar, um assunto nacional e europeu, as eleições para o Parlamento Europeu, as mais importantes, talvez, da história para nós, desde que aderimos à Comunidade Europeia, dado o clima político que se vive na Europa e no mundo, e apelar só ao voto, que é importante, e acho que acaba de dar uma nota de que as campanhas, todas elas, dos partidos se têm centralizado muito nos assuntos europeus e menos nos assuntos nacionais. Isso é uma nota positiva, porque é importante discutir os assuntos europeus. E assim, deste modo, chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. Partimos das realizações da Câmara Municipal de Guimarães, andamos pela divisão administrativa do território em meados do século XIX, às origens da Universidade do Minho, Fernando Távora, e até este apelo final para que votemos no próximo domingo nas eleições europeias. Guimarães em Debate fica por aqui. Voltamos 2 dias com outros temas e outros protagonistas.